Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo curso Livre em Teologia. Estamos tratando sobre a disciplina de Evangelismo e Missões. Vamos avançar hoje a nossa aula de número 3. E dentro deste assunto que nos compete hoje, nós vamos falar sobre a vida de fé do cristão que evangeliza e se envolve com missões. Nós vamos tratar realmente agora sobre a pessoa em si, sobre você que evangeliza, você que faz missões, você que tem interesse nesse assunto, você que quer se esforçar mais para o reino de Deus. Então este assunto, esta aula, vai tratar basicamente sobre isso, ok? Vamos caminhar aqui um pouco então. O primeiro tópico da nossa aula de hoje, você tem lá em cima a vida de fé do cristão que evangeliza e se envolve com missões, mas o primeiro tópico então desta aula é o desejo ardente de ganhar os perdidos. Observe então o que diz aí. Cada cristão autêntico tem o privilégio de evangelizar. Todos os crentes estão autorizados e nomeados para esta nobre tarefa. Lembre-se que o Senhor Jesus diz que toda a autoridade foi dada a Ele, e agora então Ele envia os seus discípulos, a este mundo, para ensinar, para batizar, e Ele deu uma garantia de que Ele sempre estará conosco. Amém? Então todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, é chamado a essa nobre tarefa de evangelizar. Em suma, evangelizar é o quê? Pregar, entre aspas, pescar, procurar os perdidos, livrar da morte e é cuidar também das almas. Isso tem a ver com evangelizar de modo geral. Não estamos sozinhos nesta nobre tarefa, pois, de acordo com Orlando Boyer, um teólogo aqui pentecostal, falecido aí no século de número 20, século 20, aí Orlando Boyer, muito famoso pela sua pequena enciclopédia bíblica, muito conhecida, muito popular. Então, o Orlando Boyer, ele tem um livro bastante interessante, Esforça-te para ganhar almas, pela editora Vida, e eu vou citar aqui alguns trechos deste livro. Então ele diz que nós não estamos sozinhos nessa tarefa de evangelizar. As palavras dos maiores servos na história da Igreja de Cristo revelam como o coração os abrasava com este desejo, esse desejo de ganhar os perdidos. Veja só, primeiro deles, John Knox. John Knox foi um grande pregador do Evangelho, um grande teólogo também. Ele é conhecido como fundador do presbiterianismo. John Knox, na Escócia, ele exerceu grandemente o seu ministério. Ele costumava rogar a Deus: dá-me a Escócia ou eu morrerei. Também John Bunyan, muito famoso pelo seu livro O Peregrino. John Bunyan, mais ou menos aqui o século de número 17, John Knox, século 16, John Bunyan, século 17. Bunyan declarou o seguinte: na pregação, eu não podia contentar-me sem ver o fruto de meu trabalho. Então, as almas, os perdidos, sendo salvos pela graça de Deus. Matthew Henry, muito conhecido aí pelo seu comentário bíblico, ele dizia o seguinte: sinto maior alegria em ganhar uma alma para Cristo que em ganhar montanhas de ouro e prata para mim mesmo. Então, grande fala aqui de Matthew Henry. Também o Moody, Dwight Lyman Moody, americano, aproximadamente século XIX, ele suplicou: usa-me, então, meu Salvador, para qualquer alvo e de qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, encha com a tua graça. Também Henry Martyn, ajoelhado em uma praia na Índia, onde atuava como missionário, anunciou: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. Henry Martyn, século XIX, foi um missionário anglicano. David Brainerd, século XVIII, ele declarou o seguinte: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, envia-me aos bárbaros habitantes das selvas, envia-me para longe de tudo que tem o nome de conforto na terra, envia-me até mesmo para a morte, se for em teu serviço e para o progresso do teu reino. Então, David Brainerd literalmente gastou a sua vida para o reino de Deus. Ele inclusive faleceu bastante novo, aproximadamente 29 anos. E uma curiosidade importante, David Brainerd, ele foi genro, Ele foi genro de Jonathan Edwards, o grande pregador, grande teólogo, considerado por muitos
o maior teólogo que os Estados Unidos já produziu, né? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era sogro de David Brainerd. David Brainerd foi um grande missionário aos índios pele vermelha nos Estados Unidos, né? Também Sophia Miller. Sophia Miller, missionária americana que serviu evangelizando tribos brasileiras, as tribos Curipaco e Baniua. Aproximadamente ela fez esse trabalho por 40 anos. Ao ser entrevistada por um jornalista cristão que lhe perguntou: como foi o seu chamado? Ela respondeu: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Então essa fala aqui da Sophie Miller é muito importante, né? Não há necessidade de você ficar à espera de um chamado, né? Você simplesmente precisa ler Mateus 28, 18 e anunciar o Evangelho, e pregar, né? E conversar, e proclamar na escola, na faculdade, onde você estiver, com sabedoria, claro, com inteligência, aproveitando a oportunidade. Então é isso que nós, na verdade, somos chamados a fazer, né? Essa é a nossa convocação. Veja só, leia as palavras de Deus por meio do profeta Jeremias, que diz, olha só o que disse o profeta, capítulo 20, versículo 9. Mas, se eu digo, não o mencionarei nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais, né? Também o apóstolo Paulo assim se expressou: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns, né? Então esse desejo ardente de anunciar, de proclamar o Evangelho aos perdidos, né? Lembre-se, nós já vimos em outras aulas o estado, né? O estado em que se encontra o ser humano sem Deus. Ele de fato está perdido, ele está carente da graça de Deus, né? O Senhor Jesus, nosso mestre, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido, né? Essa é a grande verdade. Para todo cristão que recebeu de Jesus a tarefa de evangelizar e se envolver com missões, lembre-se, Mateus 28, a grande comissão, vale ter sempre em mente a seguinte colocação: precisamos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã, né? Oremos para que o Senhor acrescente a cada dia em nossos corações o desejo ardente de ganhar os perdidos, né? Que Deus nos ajude, né, nesta tão importante tarefa, né, que Ele nos convocou, né? Ele nos chamou para essa tão importante tarefa. Agora, queridos irmãos, o ponto de número 2. Dê uma observada com bastante atenção. Veja o que diz o ponto 2. Em nossa comunicação evangelística, somos um profeta Jonas ou um apóstolo João? Isso é importante nós avaliarmos. Esta é uma pergunta da qual não devemos fugir. Embora seja provocante e nos force a uma autoanálise, também nos oferece a oportunidade de sermos honestos e reconhecermos nossos pecados e preferências na hora da comunicação do Evangelho. Então vamos avaliar com mais calma isso aqui, né? É possível que tenhamos preferência a um determinado tipo de pessoa. Aquela que normalmente é simpática, comunicativa, ela é calma, ela é receptiva. Isso aqui, na verdade, né, é bem mais tranquilo lidar com uma pessoa assim, né? Dependendo, claro, o caso, né? Mas normalmente nós talvez tenhamos preferência por uma pessoa assim, né? Ou quem sabe, costumamos nos aproximar mais de pessoas com maior prestígio econômico. Porém, por outro lado, pode acontecer de somente nos interessarmos pelos menos favorecidos, deixando de lado os que estão em melhor condição econômica. A ideia aqui, às vezes, se interessar só por um grupo, só por um tipo de pessoa e deixar de lado a outra, né? Como se estes não fossem alvo do amor de Deus, né? Então é importante nós refletirmos sobre isso. Vamos tentar verificar se estamos mais parecidos com um Jonas ou com um João. E vamos ver aí algumas características importantes. Quem vai nos ajudar nesse processo, nessa reflexão, é o professor Fábio Ribas, né? Ele vai comentar algo muito importante. O professor Fábio Ribas, que foi missionário durante 10 anos dentro de algumas aldeias indígenas, né? Especialmente na região do Mato Grosso. Ele fez um trabalho durante 10 anos, né? E hoje você pode ouvi-lo, você pode encontrá-lo aí no YouTube tranquilamente. Professor Fábio Ribas, ele vai então comentar o seguinte:
Jonas, primeiramente vamos falar sobre Jonas. Jonas não queria se comunicar com nenhum habitante de Nínive. Ele deixou que suas razões e justificativas para não ir aos ninivitas fossem maiores que o direcionamento dado por Deus para a comunicação da mensagem de Deus. Jonas tentou fugir, na verdade. Você pode ver isso logo no começo do livro que leva o seu nome. Jonas foi um profeta apressado, sem vontade alguma que suas palavras produzissem benefícios sobre seus ouvintes. Você pode perceber isso ao ler o livro, Parece que Jonas nutria em seu coração amargura pelo povo de Nínive e pelo próprio Deus, que agia para salvar um povo que era inimigo do povo de Deus, E aqui o que você tem, na verdade, é Deus derramando a sua graça, expressando o seu amor a uma nação totalmente embrutecida, uma nação longe, uma nação perdida, mas alvo da graça e da misericórdia de Deus. E Deus convoca então o profeta Jonas, e ele então não se interessa muito em cumprir essa missão. Até no começo aqui o texto vai falar que quando Deus convoca Jonas, Deus fala para ele: levanta-te e vai à cidade de Nínive. E aí a Bíblia diz, já logo na sequência, versículo 3, o texto vai dizer: e Jonas sim, ele se levantou, mas para fugir na direção contrária. E aí é difícil saber todos os detalhes, se era puramente um medo, se era puramente algum tipo de temor devido à grande violência que era comum ao pessoal de Nínive, eram homens brutos, homens violentos, mas você vai ver pelo texto que não é somente uma questão de medo, alguma coisa em relação à malignidade daquele povo, no sentido de que alguma violência que eles poderiam cometer a Jonas, claro, isso certamente estava em jogo também, mas especialmente você vai ver ali um homem, no caso o profeta Jonas, alguém que não está entendendo que Deus quer salvar também aqueles que estão longe, aqueles que são gentios, aqueles que estão perdidos, E aí o Jonas parece que tem uma grande luta, na verdade, dentro do seu coração para entender isso, Talvez esse seja o grande desafio, o grande problema lá no livro, no contexto do profeta Jonas. Deus quer salvar os perdidos, os gentios, a sua graça se estende a todos os povos da terra, mas há aquele, no caso ali, Jonas, que não compreendeu isso, E muito mais talvez do que alguma resistência física, medo, Jonas na verdade estava com o seu coração endurecido, Essa aqui é a grande verdade se nós lermos com atenção o texto, Havia muitas razões dentro do coração de Jonas, muitas que só o Senhor sabe, mas que foram suficientes para vermos um comunicador que falhou, não no resultado, mas no empenho da sua função. Isso aqui é importante, irmãos. Não no resultado, por quê? Porque de fato a mensagem foi pregada e o povo, pela graça de Deus, esse povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados. Lembre-se, você pode ler isso no capítulo de número 3, você vai ver ali Deus enviando, na verdade, um avivamento sobre Nínive, de modo que os homens, mulheres, todos, até animais, jejuaram, as pessoas ali se arrependeram dos seus pecados, houve um grande mover de Deus no coração da população de Nínive, Então, nesse sentido, o resultado ele não falhou. Porém, o empenho de Jonas, o empenho, a dedicação, o amor de Jonas àquela tarefa, isso sim deixou a desejar, isso sim foi muito ruim, O resultado alcançou o seu objetivo, porém o processo, o empenho de Jonas é que foi realmente triste e lamentável, Há muitos comunicadores que obtêm sucesso, entre aspas, no resultado, parece que alcança o fim desejado, mas que não se empenham com amor e santidade na obra do Senhor. E aqui, obra do Senhor equivale a tudo que você faz para o reino de Deus, Seja você alguém integrado à obra, ou seja você um irmão que não é integrado à obra, mas você é um irmão, você faz parte de uma igreja, você nasceu de novo, Então você está envolvido com a obra do Senhor, você está envolvido na causa da proclamação do Evangelho neste mundo, Então muitas vezes o resultado até pode ser alcançado, mas a questão é como foi desenvolvido aquele processo, E aí Deus, que conhece o meu coração, Ele sabe o que estava ali dentro, Ele sabia o que estava no coração de Jonas, ele alcançou o resultado, mas Jonas
tinham um coração totalmente endurecido. Que nós venhamos, né, a vigiar, estar atentos, né, com essa questão. É muito realmente importante, né, o sucesso no resultado, porém, não há um empenho, não há um amor, não há uma santidade, então isso pode ser bastante perigoso, né? Que Deus nos ajude. Aos olhos de muitos irmãos dentro da igreja, outros não têm obtido o resultado que os critérios mundanos de sucesso exigem, mas são fiéis, santos e leais ao chamado do Senhor, empenhando-se na intimidade com o Senhor. Então isso aqui é muito, muito, muito importante, meus irmãos, né? Aos critérios mundanos de sucesso, como se avalia, né, que alguém realmente está tendo sucesso, alguém realmente está indo bem na proclamação do Evangelho. Não vamos entrar em alguns detalhes aqui, mas pense bem, né? Pense bem nesse ponto aqui. Lembre-se, a grande questão é essa aqui: se estamos sendo fiéis à proclamação do Evangelho, se podemos ser achados fiéis naquilo que estamos falando. Se não há uma distorção do que o Senhor diz na sua palavra para alcançar um resultado, né? E aparentemente um sucesso humano, isso realmente deve ser avaliado, né? A questão é se eu estou sendo fiel, santo e leal ao chamado do Senhor. Isso que é importante, meus irmãos, isso é importante, né? E não pelas minhas próprias forças, em busca de um sucesso momentâneo e mundano, né, eu ferir a palavra de Deus, ferir a comunhão com o Senhor. Então isso tudo deve ser muito bem avaliado, né? Observe, né, nós vimos o profeta Jonas. Agora observe então o apóstolo João. Pense no apóstolo João, o mais novo de todos os apóstolos, o mais menino, segundo a tradição, mas foi aquele que recostou no peito do Senhor Jesus e se manteve diante dele aos pés da cruz. Então você tem primeiramente o Jonas. Você tem esse exemplo, né? Alguém que alcançou o resultado, porém o processo, né? Porém o empenho de Jonas realmente deixou a desejar, foi algo frustrante, foi algo triste e até mesmo lamentável. Basta que você leia o livro de Jonas, né? Que tem apenas aí 4 capítulos, é uma leitura muito rápida e tranquila. Você pode inclusive fazer, nessa aula inclusive, você pode pegar, fazer a comparação pelo próprio relato bíblico de Jonas e também do apóstolo João. Você vai ver a diferença entre ambos, embora em alguns momentos eles foram parecidos, mas houve uma mudança radical de um para outro, né? Então você tem o Jonas com aquele coração meio que endurecido, com aquele coração que não entendeu muito bem o que Deus estava fazendo. Então o seu empenho deixou a desejar, alcançou o resultado, mas o empenho, a santidade, a fidelidade é que deixou a desejar. Agora então, por outro lado, veja aqui o apóstolo João, considerado aí pela tradição cristã talvez o mais jovem de todos os apóstolos, né? Ele estava aí aos pés do Senhor na hora da crucificação, né? Ao lado aí provavelmente de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Veja só, este menino, entre aspas, se tornou autor de um dos 4 evangelhos, que é o Evangelho de João. Também escreveu 3 cartas, você tem lá 1º, 2º e 3º João, e também o livro de Apocalipse. Então este foi um grande homem de Deus. Em outras palavras, aquele que se entregou à intimidade com o Senhor Jesus se tornou um grande comunicador do Evangelho, tanto no empenho quanto no resultado. Esse aqui é o ponto importante, meus irmãos. O resultado, né? Assim Jonas também alcançou o resultado. Porém, o empenho de Jonas deixou muito a desejar, foi ruim. Aqui você tem o apóstolo João, alguém muito dedicado também, alguém muito esforçado, amoroso, alguém que realmente foi fiel, né, ao chamado do Senhor na sua vida. Então, o empenho ele deve estar alinhado com o resultado pretendido, né? Senão, o resultado aqui pode ser algo aparentemente positivo, mas se o empenho foi de forma relaxada, parece que aí há uma contradição muito grande, né? João se entregou à intimidade com o Senhor Jesus, né? Isso é importante. Será que estamos mais para Jonas ou para João? Essa é uma pergunta que nós devemos responder, e você sabe o que está no seu coração, eu sei o que está no meu. Nós devemos então refletir se nós nos encaixamos mais no perfil de Jonas ou no perfil do João, quando se trata da comunicação do Evangelho às pessoas. Nós devemos sempre pensar muito bem nisso, meus irmãos. Gostaríamos de chamar a sua atenção
para um detalhe que deve fazer toda a diferença para mim e para você. Não sabemos se o profeta Jonas mudou no seu desejo de que sobre Nínive viesse a ira e não a salvação do Senhor. Isso aqui é importante, né? Jonas, na verdade, estava mais desejoso de que a ira de Deus viesse sobre Nínive do que a salvação do Senhor. Então, meus irmãos, Jonas tinha mais esse desejo de ira do que de salvação, né? E a gente deve tomar bastante cuidado quanto a isso, né? Se nosso desejo muitas vezes é a ira de Deus sobre uma pessoa, porque aquela pessoa está endurecida ou algo nesse sentido, né? Mas lembre-se, né? Deus é misericordioso e há um desejo no Senhor de salvar os perdidos. A graça de Deus, a misericórdia de Deus se estende a todas as nações da terra, né? Então, nós não sabemos como terminou, porque o livro não traz detalhes sobre isso, né? O livro termina meio que fazendo ali algumas perguntas, né? Veja o capítulo de número 4. Nós não sabemos o que aconteceu realmente lá no coração de Jonas, né? Se ele mudou esse desejo dele, trocou a ira, né, pela salvação, nós não sabemos como isso caminhou. A Bíblia não conclui essa história, mas uma coisa nós sabemos, irmãos, o apóstolo João ele mudou radicalmente, né? João não foi sempre esse evangelista amoroso que seus textos bíblicos nos mostram. João e seu irmão Tiago, ambos receberam do Senhor Jesus o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Olha só, o apóstolo João, este homem tão dedicado, este homem tão empenhado, este homem de grande intimidade com o Senhor Jesus, este homem, né, que foi um instrumento do Senhor, este homem que foi fiel no empenho, e assim também o resultado foi maravilhoso, mas ele começou como um filho do trovão, né? Observe, em determinado momento da caminhada com o Senhor Jesus, João se deparou com uma vila de samaritanos. Vale lembrar, samaritanos eram inimigos dos judeus, né? Samaritano era uma espécie de um povo misto, né? Por causa da má acolhida desses, no caso dos samaritanos, no caso a Jesus e a seus companheiros, João fez ali uma pergunta bastante inusitada, né? João perguntou ao mestre se ele queria que seus discípulos mandassem fogo do céu para que os samaritanos fossem consumidos. Perceba aí onde começou o coração do apóstolo João, né? Parece que em algum momento Jonas e João foram bem parecidos um com o outro e quem sabe nós estejamos mais parecidos com eles neste momento de suas vidas também, né? Então você tem aí um João que começou bem parecido com o profeta Jonas, né? Um João, né, carente de misericórdia, né? Aquele João ali que você tem aqui, o desejo dele é que a ira de Deus caísse sobre os samaritanos. Jonas, a mesma coisa, o desejo dele é que a ira de Deus caísse sobre os ninivitas, né? Então você tem um João começando muito parecido com o profeta Jonas. E a questão que nós devemos nos perguntar é onde nós estamos em meio a isso, né? Se estamos como eles no começo ali, né? O João no começo, o Jonas sempre praticamente, não sabemos o fim, né? Mas onde nós estamos? Isso é importante nós nos perguntarmos. A questão é que João mudou, meus irmãos. João aprendeu, né? Começou como um filho do trovão, mas graça de Deus, a misericórdia de Deus, seu empenho, sua intimidade com o Senhor Jesus, o coração dele foi sendo transformado. Então a reflexão que nos vem agora é sobre nós, né? Na comunicação evangelística, eu e você somos chamados para aprendermos um com o outro, sermos transformados pelo Espírito Santo em comunicadores do amor de Deus. E aqui a ideia não é se tornar um bajulador, né? Como alguns que você vê por aí no YouTube, na internet, né? Não é a ideia de você só apresentar um lado de Deus, não é essa a ideia. Mas é alguém que olha para o perdido com misericórdia. É sobre isso que estamos falando, ok? Nós estamos falando aqui de você apresentar um Deus meio terapêutico, deísta terapêutico, né? Que está preocupado apenas com que as pessoas sejam felizes e se sintam bem consigo mesmas. Não é essa a ideia. Existe o Deus da Bíblia, ele é completo. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus que se ira, ele é um Deus que derrama juízo, certamente, né? Mas nos referimos aqui, meus irmãos, nesse ponto, é a misericórdia, né? É o desejo de que Deus salve o perdido.
É sobre isso que estamos falando, ok? Então nós devemos aprender juntos, né, a sermos transformados pelo Espírito Santo em comunicadores do amor de Deus, que está em Jesus. João aprendeu, e o nosso desejo é que todos nós aprendamos isso também, né? O evangelismo diário trará seus desafios próprios de comunicação, mas precisamos abordar esse tema a partir do emissário, ou seja, você, eu, nós somos os emissários. Nós somos aqueles que vamos proclamar, que vamos ir com a mensagem, né? Então nós precisamos às vezes tratar muito mais o emissário do que o destinatário, aquele que é o alvo, né, da nossa mensagem. Muitas vezes pode ocorrer, nem sempre é claro, mas pode ocorrer que o problema esteja na verdade no emissário e nem tanto no destinatário, né? Então lembre-se aqui de Jonas, ali estava um problema no emissário, né? Claro que o destinatário também, a nação de Nínive estava perdida, né? O próprio Deus deixa isso claro. Porém, Jonas foi enviado como emissário, Jonas foi mandado ali para transmitir a mensagem de salvação. Obviamente, o arrependimento, né? Obviamente, a necessidade de que eles mudassem, abandonassem seus maus caminhos. E foi o que aconteceu. Eles receberam, o coração estava aberto para a mensagem de salvação. Então o problema ali talvez não estava tanto no destinatário, estava mais mesmo no emissário, né? Então nós devemos buscar a graça de Deus para que nós, em nossos corações, nós sejamos tratados pelo Senhor e que a misericórdia de Deus que nós desejamos tanto, que venha sobre nós, que essa mesma misericórdia nós desejemos que venha alcançar o perdido, não é verdade? Isso é muito importante. Há um longo percurso no processo comunicacional e o mais importante neste momento é que seremos desafiados a olharmos para nós mesmos quando estamos olhando para o outro, né? Então é importante refletirmos sobre isso, meus irmãos. Desculpa. Agora o tópico 3, meus irmãos. O grande desejo de ganhar almas, né? Observe. Orlando Boyer nos explica primeiramente o que não é ganhar almas. Então vamos ver primeiramente o que não seria ganhar almas, né? Primeira coisa, ganhar almas não é uma profissão. Não é. Não é do agrado do Senhor que essa tão nobre tarefa dada a todos os cristãos torne-se uma profissão. Na história da igreja, as grandes colheitas de almas sempre foram fruto daqueles que trabalharam por amor a Deus, anunciando a palavra por toda parte, melhor dizendo. Então não é uma profissão ganhar almas. Ganhar almas não é dar esmolas. Certamente a igreja deve compadecer-se dos menos favorecidos, ajudando-os em todas as suas necessidades. Tiago vai falar muito sobre isso, e essa é uma verdade, né? Nós devemos estender a mão, nós devemos ser pessoas empenhadas em suprir as necessidades físicas, né? O ser humano integral, vamos dizer assim. Porém, nós devemos sempre lembrar que, acima de tudo, há ali uma alma sedenta, caída em pecado, precisando urgentemente de salvação, né? Então, ganhar almas não é, objetivamente falando, não é dar esmolas, né? Ganhar almas também não é reformar pessoas. Nas palavras de Boyer, não se deve dar a entender ao perdido que a salvação é adquirida pelo fato de alguém levantar a mão, deixar de fumar, recusar a bebida forte e abandonar todos os vícios. Isso, na verdade, é algo que às vezes pode acontecer de nós percebermos isso em alguns locais, né? Embora estamos certos de que é maravilhoso quando tudo isso ocorre em decorrência do novo nascimento, da nova vida em Cristo, né? Nós sabemos que isso é ótimo quando uma pessoa abandona a bebida, visto que o álcool causa tanta destruição dentro dos lares, né? Isso é maravilhoso quando uma pessoa abandona isso, né? Ou uma pessoa que está envolvida na droga, né? Está usando cocaína, está fumando crack, está traficando, né? Está acabando com a sua família e com a sua vida. Então é muito bom quando a pessoa deixa isso. Mas isso acontece em decorrência do novo nascimento. Não são essas coisas que tornam a pessoa salva. Veja bem o que diz aqui. Se o homem pudesse salvar a si mesmo só pelo exercício da própria vontade, no caso pelas suas obras, Deus não teria dado seu filho para sofrer a agonia do Getsemane e do Calvário, né? Então, isso aqui é importante, meus irmãos, né? Ganhar almas não é reformar pessoas, né? Não é pelo fato da pessoa, de acontecer isso aqui na vida da pessoa,
que ela, por isso agora então, ela vai ser salva, como que algo meritório, como que algo que é pelas obras, né? Agora, quando alguém nasce de novo, quando o Espírito Santo de Deus abre o coração de uma pessoa e ela então, sim, abandona tudo isso, essa velha vida, abandona essas práticas pecaminosas, isso certamente será algo maravilhoso, né? Mas isso é fruto, na verdade, do novo nascimento. Então, está certo aqui em dizer que ganhar almas não é reformar pessoas. Ganhar alma também, ganhar almas, né? Não é magnetizar o público, observe. O pecador que for atraído pela personalidade ou pela eloquência do pregador permanecerá apenas durante o tempo em que aquela celebridade ficar com ele. Observe com atenção o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Né? Então a ideia aqui não é ser um showman, né? Não é atrair as pessoas para si, magnetismo aqui, né? A ideia, né? Como se fosse um imã, né? E a pessoa vai atrair os outros não para o Evangelho de Cristo, para que essa pessoa se torne um discípulo, mas vai atrair a pessoa para si, né? Como se fosse uma celebridade. Paulo diz: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, ou seja, apenas a oratória, né? Palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, ou seja, ideias de algum homem, mas no poder de Deus, né? Então Paulo confronta esse tipo de pensamento, né? De pessoas que confundem ganhar almas com magnetizar o público, ou seja, atraí-los para si. E aí aquela pessoa vai permanecer somente enquanto tal celebridade estiver por ali, né? E o Paulo, obviamente, a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, vai confrontar esse tipo de pensamento, né? O grande número de almas que Paulo ganhou para Cristo não foi atraído pela personalidade do apóstolo. Veja que aqui em 2 Coríntios 10:10, né, vai falar algo mais ou menos assim, em outras palavras, né? Ele, no caso Paulo, pessoalmente ele não impressionava ninguém. Ele não era assim, alguém muito, né, de uma oratória tão eloquente, algo nesse sentido. Ele não era, nem era esse o foco dele jamais, né? Ele deixa claro isso. Então, não era pela personalidade, né? Não era pela eloquência, por ele ser, entre aspas, uma celebridade, né? Conta-se que Jonathan Edwards, século de número 18, grande ganhador de almas em tempos passados, escrevia sermões por extenso, lia-os em voz monótona, página por página, segurando o manuscrito perto dos olhos, porque era míope, e apesar disso, algumas vezes aqueles no auditório agarravam-se aos bancos com medo de cair no inferno dos pecadores, tão vividamente representado em palavras de fogo, e de tal forma que multidões foram conquistadas para Deus, né? Era a palavra do Senhor que os atraía, não a personalidade humana, né? Então, Jonathan Edwards, muito conhecido pelo sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, mas na verdade escreveu muitos outros sermões, muitos outros temas. Não imagine aqui um homem rude, não imagine aqui um homem grosso, alguma coisa nesse sentido. Um grande homem de Deus, um homem de uma sabedoria, de uma inteligência brilhante, um homem extraordinário, mas ao mesmo tempo totalmente dependente da graça de Deus, um homem humilde. Você pode ver isso nos seus escritos, você pode adquirir. Hoje há livros e materiais que você pode adquirir sobre alguns sermões de Jonathan Edwards, sobre a Trindade, né? Sobre a genuína conversão, né, do Espírito Santo no coração do ser humano. Você pode encontrar também esse material sobre pecadores nas mãos de um Deus irado e tantos outros, e você vai ver ali um homem muito dedicado ao Senhor, né? E a grande preocupação certamente de Jonathan Edwards não era atrair pecadores a ele mesmo, né? Não era usar aí um magnetismo, né, para atrair o público. Na verdade era proclamar a Cristo, proclamar o Deus triuno, né? Então não é uma questão da personalidade, né? Não é uma questão de magnetismo, né? Vimos que ganhar almas não é uma profissão, não é dar esmolas, não é reformar pessoas ou muito menos magnetizar o público. Agora, em segundo lugar, de acordo com Boyer, vamos ver então o que é o ganhar almas para Jesus, ok? Primeiro vimos o que não é
Agora vamos então compreender um pouco melhor do que se trata o ganhar almas. Primeiro, ganhar almas, meus irmãos, é, entre aspas, pescar. Veja o que diz o texto de Mateus 4,19. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Veja só, eu o farei, né? Ou os farei. Então, os pescadores de homens são feitos por Cristo. Ele lhes concede todos os dons necessários para essa tarefa, né? É Ele quem nos forja, é Ele quem nos estrutura. Em Lucas 5,10, preste bastante atenção aqui, meu irmão. Em Lucas 5,10, temos Jesus falando a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. A palavra grega aqui para pescador é zogreo. Veja bem essa palavra, zogreo. Você já vai vê-la novamente em um outro texto. Então, eu farei você, né, pescador de homens. Isso está ali na Bíblia eletrônica eSword. Você pode, inclusive, se você desejar, procurar baixar essa Bíblia no seu notebook ou no seu PC. Eu sugiro que você procure ali no YouTube pelo professor, né, o teólogo, pastor Antônio Neto. Ele tem um tutorial, ele tem inclusive uma aula bem detalhadinha sobre como funciona a instalação do eSword e como funciona você lidar com esse aparelho, né, com essa Bíblia eletrônica, que é muito interessante. Vai lhe ajudar na questão sobre o grego, sobre o hebraico, sobre outras traduções, sobre comentários, dicionários, enfim, ela é muito completa e é gratuita, está disponível aí para você baixar na internet, tá certo? Procure lá pela Bíblia eletrônica eSword e especialmente procure ali no YouTube professor Antônio Neto, Bíblia eSword, ok? Olha só, veja o que diz. Essa expressão pescador, traduzida do grego, quer dizer apanhar homens vivos, dando a ideia de salvá-los completamente do perigo mais horrível. Agora observe, somente encontraremos esse termo uma vez mais nas Escrituras em 2 Timóteo 2,26, que diz assim: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que, observe aqui, aprisionou. É a mesma palavra grega aqui, ó, zogreo, a mesma aqui de cima, ó, pescador, zogreo. Se você olhar ali no grego, a mesma palavra, aqui você tem aprisionou, pescou, ou pescador, né, aprisionar também, a mesma palavra, né, o diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E a ideia, meus irmãos, o sentido aqui é que Satanás também apanha almas vivas, né? Observe, né, que a ideia aqui de pescador de homens é apanhar homens vivos para salvá-los de um pecado ou de um perigo terrível, apanhar homens vivos. Só que quando fala que Satanás os aprisionou, é a mesma ideia, que ele também apanha almas e homens vivos. Só que ele faz isso para destruição e perdição eterna, enquanto os servos de Deus, por meio da mensagem do Evangelho, farão isso para a salvação dos homens. Então perceba aqui a palavra pescador e a palavra aprisionou, elas têm na verdade o mesmo sentido, e a palavra grega é zogrel, ok? Diante disso, né, o sentido aqui de Satanás também apanha almas vivas. Vemos a seriedade de nossa tarefa como cristãos. Diante disso, a gente pode ver quão importante é a proclamação do Evangelho, né? Isso vai se dar, na maioria das vezes, no dia a dia, num evangelismo pessoal, numa conversa com uma pessoa, pode acontecer por meio de massas também, obviamente, quando você proclama a mensagem para uma massa maior, para um público maior, mas também isso se dá, talvez de forma mais comum, no dia a dia, no evangelismo pessoal, entre aspas, o famoso tete a tete, né? Então, esse é o nosso desejo, a apanhar homens vivos, ou salvar homens vivos, arrancar homens vivos, né, da perdição eterna, né? Ganhar almas é um privilégio do cristão. Conta-se que um dos mais conhecidos missionários na Turquia foi convidado a assumir o cargo de cônsul numa das maiores cidades daquele país, com o salário de príncipe. Ele, no entanto, não aceitou a função. Veja só, alguém perguntou para ele: por que você não aceitou? Porque me recuso, ou porque recuso rebaixar-me a ser embaixador ou cônsul, foi a sua resposta serena, né? Porque ele entendia que o trabalho que ele estava fazendo era muito importante, e ele não estava disposto a se ocupar com outras coisas. E aqui a ideia não é que
não deve haver cristãos em áreas públicas, política, pelo contrário, nós entendemos que todas as esferas da sociedade, todas as esferas da vida, seja a esfera educacional, política, arte, esporte, a família, a igreja, obviamente, todas as áreas da vida devem ser ocupadas, né, pelo Evangelho, por cristãos, né, para que ali possa haver a proclamação do Evangelho do Senhor. Mas dentro desse contexto aqui que estamos falando, deste ponto aqui que ganhar almas é um privilégio do cristão, então está esse caso aqui deste missionário na Turquia, que ele estava ciente daquilo a qual Deus o havia chamado. E por mais que houvessem aí propostas tentadoras, ele não queria deixar para trás aquilo que Deus então o chamou, a sua função, a sua tarefa de proclamar o Evangelho, né? Que o Senhor nos dê a cada dia um coração missionário e que isso seja motivo de alegria para todos nós, irmãos, irmãs, jovens, idosos, crianças. Como disse um missionário na África chamado David Livingstone do século XIX, ele disse o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Que essa seja também, né, a nossa ênfase, que nós venhamos a ter esse coração missionário, né? Todos nós, né, seja irmão, o jovem, o idoso, a criança, que tenhamos todos um coração missionário, porque Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Em Daniel 12:3 lemos o seguinte: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Amém? E em terceiro lugar, ganhar almas é levar o perdido a Cristo, o Salvador. Conta-se de Jonathan Gofford. Jonathan Gofford faleceu no século XX, que o alvo de sua vida foi levar homens a Cristo até a hora da sua morte. Jonathan Gofford foi um grande missionário na China, né? Você pode encontrar, inclusive, um pouco da biografia dele no famoso livro aí, lançado pela CPAD, escrito pelo Orlando Boyer, teólogo que eu já citei aqui, Heróis da Fé, é o título do livro. Você vai encontrar algumas dessas biografias, inclusive de homens que eu citei aqui ao longo dessa aula, você vai encontrar neste material Heróis da Fé. E um deles, inclusive, é este aqui, Jonathan Gofford, um missionário canadense que foi enviado, né, à China, né, um trabalho missionário, e conta-se que o alvo da sua vida sempre foi levar homens a Cristo, né? Muito interessante, porque ganhar almas é justamente isso, levar o perdido a Cristo, é isso que importa. Porém, né, não devemos abandoná-los depois de salvos, mas levá-los a continuar caminhando com o Senhor, o processo de discipulado, levá-los a Cristo e os acompanhá-los, né? Sobre isso, veja o que a Bíblia diz em Gálatas 4,19. Diz o apóstolo Paulo: meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês, né? O termo grego usado por Paulo para filhos é teknion. Aqui, ó, quando ele diz meus queridos filhos, teknion, essa é a palavra grega que traz a ideia de uma criancinha, né? No Novo Testamento, normalmente é usado como um termo que expressa a forma gentil pela qual mestres se dirigem a seus discípulos, ou se dirigiam a seus discípulos. Que assim possamos conduzir homens e mulheres a Cristo e, após nascerem de novo, integrá-los à Igreja de Deus, sempre com esse amor, com essa misericórdia, né, na comunicação do Evangelho, né? Veja só o cuidado de Paulo, né? Ao escrever aos Gálatas, vale lembrar o contexto da carta dos Gálatas. Eles estavam dando ouvidos a um outro evangelho. Paulo traz ali uma repreensão a eles, mas ao mesmo tempo Paulo demonstra um profundo amor e cuidado por eles, né? Paulo demonstra aí muitas lágrimas em seus olhos e chama eles então de meus queridos filhos, né? E a palavra aí, como nós já vimos, ela tem o sentido de criancinha, tem o sentido assim muito de algo muito gentil, ligado muito ao carinho, ao amor e ao cuidado. Que assim a gente possa ter também essa percepção e conduzir homens e mulheres dessa forma, né? E aqui não está se falando, obviamente, de bajulação. Jamais, né? Nunca é essa ideia, né? Na palavra de Deus não é bajular pessoas, mas é realmente lágrimas nos olhos, né? É misericórdia, né? É realmente entender que estão perdidos e precisam ser alcançados pelo Evangelho. Uma vida de crescimento na fé. Vamos então ao nosso
tópico aqui da aula de número 3, nosso último tópico desta aula. Uma vida de crescimento na fé. Primeiro, na vida pessoal, né, do indivíduo, você, eu, né, na vida pessoal. Primeira coisa, precisa ser nascido de novo, aquele que evangeliza, aquele que se envolve com missões, que realmente vai proclamar o evangelho, ele tem que ser nascido de novo, né? João 3,5 diz, o Senhor Jesus falou, né, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se você pegar o versículo 3 e o versículo de número 5 e colocá-los em paralelo, você vai ver que no 3 ele vai falar nascer de novo. E aí você avança para o versículo 5, ele vai falar da água e do Espírito, como a mesma coisa, como integrados, nascer de novo. Né? E aqui no 5 ele dá uma explicação mais detalhada, nascer da água e do Espírito. Né? Então é necessário que nós tenhamos, né, que é aquele que vai evangelizar, que vai se envolver com missões, no trato diário com as pessoas, ele tem que ser uma pessoa nascida de novo. Né? Também ser um cristão fiel e de bom testemunho. 1 Pedro 2,12 diz assim, tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos, porque assim mesmo que eles desconfiem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês, quando Cristo voltar. Então isso aqui é importante, meus irmãos, ser fiel e ter sempre um bom testemunho. Né? Veja que Pedro diz aqui, cuidar, né, estar atento ao comportamento, principalmente diante dos não salvos. Também ser bondoso e disposto a servir. 1 Coríntios 9,19, Paulo diz assim, entretanto, alegre e livremente me tornei servo de todos, a fim de poder ganhá-los para Cristo. Né? Então a necessidade na vida pessoal de que a gente seja realmente nascido de novo, fiel e de bom testemunho, como também bondosos e dispostos a servir, isso é muito importante. E ser cheio do Espírito Santo. Atos 7,55 e Efésios 5,18. O 7,55 é o famoso texto do Estevão, grande homem de Deus, diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo. Agora observe ainda alguns detalhes a esse respeito de ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Não se embriaguem, né? Não se embriaguem, a ideia aqui não se embriaguem com vinho, né? Não, apenas uma questão que é outra tradução aqui. Não se embriaguem com vinho, né? Pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se, aqui é um contraponto, não se embriaguem, né? A ideia aqui, não se embriague, mas encha-se do Espírito de Deus. Vale destacar que o contexto de Efésios 5,18 é o seguinte, irmãos. É o que vem antes e o que vem depois. Né? O que vem antes, no capítulo 5, versículo 3 ao 20, trata-se do fruto da luz e as obras das trevas. Paulo vai fazer esse contraste, né? De alguém que agora vive na luz de Cristo, alguém que nasceu de novo, né? E aquele que vive nas obras das trevas. Então há esse contraste, veja, esse é o contexto que envolve aqui Efésios 5,18. Adiante, né, o contexto é sobre o lar cristão, os pais e os filhos, e os servos e os senhores, ou os empregados e os patrões. Então, nesse contexto aqui está Efésios 5,18. Então, quando Paulo diz para se encher do Espírito, ele está falando, né, que é necessário isso por causa da vida diária. O marido com a esposa, os pais com os filhos, aquele que é um funcionário em relação ao seu senhor. Então é muito interessante quando tem uma pessoa que se aproveita do seu patrão, mas ela tem a ideia que ela é cheia do Espírito Santo, que ela rodopia, que ela pula, que ela dança, mas ela passa a perna no seu patrão, ela não está muito empenhada em trabalhar fielmente ao seu patrão, como se fosse ao Senhor, como diz a Bíblia. Então perceba que o contexto de ser cheio do Espírito Santo está ligado à vida comum e diária, né, dentro da família, relacionamento com os filhos, o relacionamento no trabalho. É isso que envolve o contexto de não se embriaguem, né, não se afundem na bebida, mas pelo contrário, encham-se do Espírito de Deus. Observe, na Bíblia de Estudo NAA, que quer dizer Nova Almeida Atualizada, nos é explicado que, enquanto o vinho pode controlar a mente e arruinar o juízo,
e senso de conveniência de uma pessoa, levando à devassidão, em contraste com isso, encher-se do Espírito leva ao autocontrole junto ao fruto do Espírito. A ordem em grego, plerouste, é um imperativo, uma ordem, no presente e não se refere a um encher-se de uma vez por todas, mas a um padrão regular de vida, né? É algo contínuo. Observe adiante ainda um pouco mais detalhada essa ideia. Sobre esse ponto, Gary Kuhn, no livro O Discipulado Dinâmico, da editora Betânia, você pode aí adquirir esse livro, muito bom por sinal, comenta que o texto de Efésios 5,18 ensina claramente que a plenitude do Espírito Santo é um processo contínuo. O verbo enchei-vos significa realmente estais sendo cheios, ou seja, né, é uma ação, como diz aqui, é uma ação contínua, é algo que vai acontecendo no decorrer da caminhada. E lembre-se, o contexto sempre envolve a vida comum e diária, né? No lar, no trabalho, na igreja, em todas as áreas da vida. É esse o contexto, é ali que deve ser aplicado o enchimento do Espírito. Então é muito importante isso para a vida pessoal daquele que evangeliza, daquele que se envolve com missões, né? Estar cheio do Espírito Santo, porque isso realmente vai ser aplicado à vida diária, né? Vai ser aplicado à conversa com as pessoas, vai ser aplicado ao atendimento, à prestação do meu serviço para o meu patrão. Isso é algo realmente bem delicado e a gente deve olhar isso com bastante atenção. Há 3 condições para isso ocorrer, se Deus assim der graça, né? Primeiro, desejar. É preciso que realmente queiramos que Deus passe a controlar nossa vida. Embora isso aqui pareça, meus irmãos, no primeiro momento, uma coisa assim meio superficial, meio como que 3 regrinhas básicas para o sucesso, não é isso, tá? O que o autor aqui, o Gary Kuhn, ele vai fazer aqui, ó, desejar, entregar-se, purificação, é algo muito sério que vai realmente apontar para o que realmente está no nosso coração. Não tem como escapar, na verdade. Preste bem atenção. Primeira coisa, desejar. Claro, isso tudo depende da graça de Deus, da ação de Deus, mas no que compete a mim, no que compete a minha disposição de coração, essa é a ideia, né? Então eu devo desejar. É preciso que realmente queiramos que Deus passe a controlar nossa vida. A ideia é assim, soberanamente, Deus está no controle de nossas vidas, absolutamente. Mas lembre-se, há esse envolvimento, há essa comunhão, há esse processo da minha reação para com o Senhor. Então, nesse sentido, eu devo desejar, eu devo querer que o Senhor controle minha vida, né? E aí eu devo, então, entregar-me, né? Ou entregar-se. Devemos provar nosso desejo de estar cheios, entregando a Ele o controle de nossa vida. Então, se realmente eu estou cheio, se realmente eu desejei, se realmente houve, né, realmente está havendo esse enchimento, eu vou ter o desejo de entregar-me. Aí você perceba que muitas vezes nós vamos ter algumas dificuldades com isso. E aí já começa a dar uma travada aqui, não é verdade? Na prática, né, já começa a dar uma travada, porque às vezes a gente não deseja, às vezes a gente não entregou realmente tudo nas mãos do Senhor. E aí a gente imagina que as coisas aconteceram, mas na verdade não aconteceram. Então a gente deve sempre tomar muito cuidado, e essa sequência aqui ela é muito importante para nós, né? E a purificação. Precisamos confessar nossos pecados, pois Deus não enche um vaso impuro. Então é importante isso aí que o pastor, o Gary Kuhn, você pode inclusive encontrá-lo no YouTube. Ele tem um canal muito interessante, está em inglês, mas você pode acionar ali a legenda, né? Eu também não consigo ouvir diretamente do inglês, vou lá, aciono a legenda e você pode aproveitar. É um canal excelente, conteúdos assim muito bem estruturados biblicamente, vale a pena você dar uma olhada. E essa fala aqui do pastor, do escritor Gary Kuhn, é muito importante para nós, né? Então, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? Desejar, entregar-se e também purificar-se, né? Certamente, se Deus assim der graça, né? Então nós seremos cheios do Espírito Santo. Também dedicar-se à oração. Veja o que diz os textos aí que estão na sua tela. Tessalonicenses vai falar então: permaneçam sempre em oração. Aí veja o que diz, né, o outro texto de Filipenses: não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isto,
vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo. Então, essa vida de oração, né, essencial, aquele que evangeliza e se envolve com missões. A orar, comenta James Banks, aí no livro Converse com Deus, né? Também você pode encontrá-lo aí no YouTube. O James Banks, ele comenta que devemos ter sempre em mente ao orar o seguinte: ninguém é mais forte do que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, lembre disso. O Senhor criou tudo, não só criou, Ele sustenta tudo, né? Nada é difícil demais para o Senhor, e o Senhor nos enviou um poderoso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então tenha sempre isso em mente ao orar, ok? E aí, meus irmãos, nós vimos na vida pessoal alguns elementos, foram 5 pontos aqui, na vida pessoal. Agora observe no conhecimento da palavra de Deus, né? O crescimento na fé, a vida de fé, em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Primeiro, manejar bem a palavra, diz os textos aqui, né? Veja o que diz 2 Timóteo 2,15, Atos 7:2, 53 é o famoso discurso de Estevão, que você vê alguém ali que de forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito apurada, domina muito bem a palavra do Senhor, domina muito bem o Antigo Testamento e traz ali uma exposição detalhada, né, para um grupo de pessoas que estão ali ouvindo ele, né? Então ele demonstra assim um profundo conhecimento das Escrituras. 2 Timóteo 2,15 diz assim: trabalhe arduamente, para que Deus possa dizer, muito bem, seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho. E a ideia aqui é obreiro aprovado, né? Quando Deus examina o seu trabalho, a palavra é dokimos. Saiba o que a sua palavra diz, saiba o que a sua palavra, no caso a palavra de Deus diz, e o que ela significa. E a tradução outra seria, maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, sabe o que ela está dizendo ali e o que ela significa, né? A palavra é ortotomeu. Vamos olhar com mais calma. A ideia do ser aprovado, né? Ser aprovado, quando Deus examina o nosso trabalho. Ser aprovado, agradável, aceitável. O contexto é esse. Em Atenas, algumas das pessoas que cambiavam o dinheiro eram homens íntegros, que não aceitavam dinheiro falsificado, porque havia muitos que lidavam com suborno, com falsificação, né? Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto. Tais homens, nesses casos, esses homens fiéis, vamos dizer assim, eles eram chamados de dokimos, ou aprovados, né? Manejar corretamente a verdade do Evangelho é a ideia de prosseguir por caminhos planos, manter o curso reto e ensinar a verdade diretamente e corretamente. Por isso a ideia aqui de manejar corretamente a palavra da verdade, ou seja, saber o que ela diz e o que ela significa, né? A palavra grega para manejar é ortotomeo, que é a ideia de manter o curso correto, ensinar corretamente, né? Então isso aqui é importante para nós, meus irmãos, seja no tete-a-tete com um amigo, seja numa conversa de repente até mesmo com um colega de trabalho, com um patrão, com alguém que nós vamos tratar, né? Sempre essa questão de manejar corretamente a palavra de Deus. E a ideia aqui não é alguém que tem muitos versículos decorados ou algo nesse sentido, embora isso vá lhe ajudar certamente, mas não é essa a ideia. A ideia aqui é ser fiel ao que a palavra está dizendo, né? Isso é importante, manejar corretamente a palavra de Deus. É o que Estevão fez no seu discurso. Ele traz toda uma panorâmica do Antigo Testamento até chegar em Cristo. E ele faz isso de forma simples, mas muito fiel. Isso é importante. E é o que Paulo está falando a respeito desse nosso trabalho. Que nós sejamos aprovados, dokimos, lembra a palavra, né? Aprovados, e que venhamos a manejar então corretamente a palavra do Senhor. E a palavra grega ali é ortotomeo, né? Orto quer dizer correto. Então que Deus nos ajude, né, nesse manejar bem a palavra do Senhor. Timóteo, ainda dentro desse contexto, Timóteo foi advertido por Paulo a que não esquecesse as sagradas letras, pois toda ela é útil para o ensino, né? Toda a palavra de Deus. Olha só, toda a escritura é inspirada, e a palavra grega é
theopneustos, que é a ideia de soprada por Deus, inspirada, né? Soprada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então a palavra do Senhor, ela é inspirada, né? E nós devemos nos apegar a ela com confiança, pois temos essa segurança de que aquilo que nós temos nas nossas mãos realmente foi soprado, veio de Deus para nós, né? O teólogo Elmer Towns, no livro Doutrinas Bíblicas, né, editado aí, publicado pela BV Books, o Elmer Towns, ele comenta que a inspiração reconhece o papel do Espírito Santo na produção das Escrituras, baseado na natureza de Deus. O resultado as torna precisa e inerrante, ou seja, confiável. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito, né? Uma vez que Deus é incapaz de errar. Então aquilo que foi soprado por Deus, aquilo que foi inspirado por Deus, obviamente é algo inerrante e confiável, né? Confiável. Quando falamos de autoria das Escrituras, percebemos que é dupla autoria. Deus escreveu a Bíblia usando autores humanos. E aí você vai ter a particularidade de cada autor, né? Mas perceba que, em essência, a mensagem ela é inerrante, né? Ela é confiável, porque ela vem de Deus, ok? Princípios corretos para manejar bem a palavra da verdade, né? Ou manejar bem a verdade. Olha só, primeiro princípio, a oração. Todo cristão necessita orar ao estudar a Bíblia. Quando formos ouvir o que Deus tem a dizer, precisamos falar com Ele. Por isso Davi orou: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, né? Então essa deve ser a nossa oração. Também a purificação. O pecado na vida do cristão impedirá que o Espírito Santo ilumine as Escrituras. Naturalmente, o cristão deve se esforçar para viver uma vida pura. Mas quando falhamos, Deus está disposto a nos perdoar se confessarmos os nossos pecados, né? Vale lembrar, meus irmãos, que agora nós somos iluminados no entendimento das Escrituras. A inspiração ela ocorreu dentro do contexto canônico, dentro do contexto do Antigo e do Novo Testamento, o que você tem registrado ali, de Gênesis a Apocalipse. Isso então é a inspiração do Senhor. Deus inspirou aqueles homens, Deus soprou a sua palavra e aquela mensagem, aquele conteúdo divino, então foi registrado. É canônico, é santo, né? Serve como regra, aquilo ali é o nosso padrão, ok? Então a inspiração ela é de Gênesis a Apocalipse. Agora nós temos a iluminação do Espírito para entender o que está ali, o que foi registrado, ok? É importante nós lembrarmos disso. Observe ainda, comparar as Escrituras, oração, purificação e também comparar as Escrituras para que a gente possa manejar bem a verdade, né? Ao estudarmos a Bíblia, devemos aprender a comparar a passagem que estamos estudando com outras passagens que ajudem a lançar luz sobre o texto que se está lendo. Então você está lendo ali uma passagem e está com um pouco de repente de dificuldade no que ela significa. Procure, de repente, por meio de uma enciclopédia, por meio de algum site de confiança na internet, você pode fazer uma busca em outra passagem paralela à Escritura, que vai lhe ajudar a entender um pouco melhor aquela que você está com dúvida. Então faça essa comparação dos textos, né, até que se torne mais claro o que você está buscando entender, ok? Isso é muito importante, comparar as Escrituras. Também entender um pouco sobre o contexto histórico. Precisamos conhecer pelo menos parte, a ideia aqui é pelo menos um pouco, né? Entender um pouco, né, do pano de fundo do autor bíblico e também dos seus destinatários. Isso é muito importante. Também o significado literal. Quando interpretamos literalmente, buscamos o significado literal do autor quando ele escreveu ou falou a mensagem de Deus. Veja só, não devemos buscar um significado escondido ou místico, né? É bem no português falando, meus irmãos, não devemos ficar inventando coisa que o texto não está dizendo, né? Dependendo da intenção e da falta de compromisso com o Deus da Bíblia,
Qualquer um pode fazer uma passagem significar qualquer coisa que queira. Eis um grande perigo, né? Então isso é muito importante, irmãos, né? Avaliarmos realmente o que o texto está dizendo e não procurar inventar, né? Atribuir sentidos que não estão ali no texto. Dependendo da intenção da pessoa, ela pode fazer o que ela quiser com os textos, né? E na verdade, inclusive causar a destruição e perdição de muitas pessoas, né? Então isso é importante que a gente cuide, né? Que a gente procure avaliar realmente o que está sendo dito pelo autor com todo cuidado, né? Teólogos mais conservadores e tradicionais, e aqui no bom sentido da palavra, né? Trabalham com uma interpretação chamada histórico-gramatical. Isso significa basicamente que estudamos a Bíblia dentro de seu contexto histórico, ou seja, o pano de fundo do autor, o sentido das palavras utilizadas, os destinatários, o local, a data, etc. Qual é o gênero literário, o que você está lendo, um livro histórico, você está lendo uma carta, você está lendo um material apocalíptico, o que você está lendo, isso tudo também é importante, quem era o autor, a quem ele escreveu, o que estava acontecendo naquele momento, qual era a cultura da época. Então tudo isso envolve, né, a interpretação conhecida como histórico-gramatical. Isso é muito bom, porque vai dar uma segurança para que você fique sempre dentro dos limites do que o texto realmente está querendo dizer, né? E a gente não caia no perigo de inventar coisas, né? Inventar algum tipo de sentido que não foi pretendido pelo texto, não foi pretendido pelo autor. E lembre-se, tendo consciência de que a palavra de Deus ela é inspirada, né? Aquilo que você tem em mãos foi inspirado por Deus. Então, quando nós deturpamos, na verdade, nós estamos deturpando o que Deus falou na sua palavra. Então, isso é muito importante e nós devemos buscar a graça de Deus para termos cuidado nesse processo, né? A linguagem figurada, olha só. Para interpretar a Bíblia, o leitor deve buscar o significado literal, ou seja, o que está ali, o que você está lendo, que o autor tinha em mente ao usar a linguagem figurada. Embora o autor esteja ali, às vezes, usando de uma linguagem figurada ou até uma poesia, algo nesse sentido, como por exemplo, se você pegar o livro de Cantares, ele é totalmente poético, é uma linguagem bem figurada ali, né? Porque se você for pegar literal aqueles termos, você vai montar um monstro, né? Você vai montar ali uma aberração. A maneira com que ele descreve, né, a sua amada, né? E a maneira com que a amada descreve o seu amado, aquilo ali é uma linguagem figurada, uma linguagem poética, mas há um sentido que ele está querendo colocar ali. Há um sentido literal, verdadeiro. E aí é onde nós devemos procurar encontrar qual é esse sentido. Mas ele está fazendo isso, ele está comunicando esse sentido literal por meio de uma linguagem figurada, por meio de uma linguagem poética, né? Então isso sempre é muito importante. Quando nós vamos ler uma literatura mais apocalíptica, né? Por exemplo, o livro de Apocalipse, ou até mesmo você vai encontrar isso também um pouco em Ezequiel, em Daniel, até mesmo um pouco no profeta Isaías. Então a gente deve procurar compreender ali a questão simbólica, há muito, né, de símbolos nessa linguagem mais apocalíptica. Isso é sempre importante, então, a gente cuidar, né, com a linguagem figurada. Há um sentido literal, porém muitas vezes comunicado por meio de uma linguagem figurada, de uma linguagem às vezes também poética, né? E aí nós devemos também crescer, meus irmãos, na comunhão com os crentes. Nós vimos sobre a vida pessoal, nós vimos sobre o conhecimento da palavra de Deus e agora, em terceiro, nós devemos crescer na comunhão com os outros crentes. Gary Kuhn, novamente, ele está correto quando diz que um crente isolado dos outros esfria-se espiritualmente e é derrotado com mais facilidade. O crescimento espiritual recebe um forte impulso na comunhão com os outros. Realmente é ali que a gente vai receber a nossa manutenção, é ali que nós vamos receber oração dos irmãos, é ali que nós vamos ser aconselhados, nós vamos aconselhar, nós vamos orar, nós vamos receber oração, nós vamos exercer o perdão, seremos perdoados e perdoaremos a outros, exercitaremos os nossos dons. Então é importante, né, essa comunhão com os irmãos e que nós venhamos a crescer nela a cada dia. Por isso, o conhecido texto de Hebreus 10, 24 e 25, claramente ele diz assim: pensemos uns nos outros a fim de ajudar-nos todos a terem mais amor e a fazerem o bem.
não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Então não deixemos, né, de congregar, como diz alguma tradução, aqui traduz como não deixemos de reunir-nos como igreja, porque justamente seria uma contradição alguém supor que é igreja, mas que não se reúne com a igreja, porque justamente a ideia de igreja é aqueles que foram tirados para fora e agora reunidos em uma assembleia, reunidos em um corpo. Então quando uma pessoa ela não tem prazer em congregar, ela não quer congregar, mas ela supõe na sua mente, no seu coração que ainda ela é igreja, isso é um tanto esquisito, porque há uma contradição de termos. Justamente a ideia que o texto aí coloca, reunir-se como igreja, é justamente esse sentido da comunhão, esse sentido de fazer parte do corpo. Você precisa estar ligado a um corpo se você é igreja, se você realmente foi tirado do sistema mundano, do sistema pecaminoso, você foi tirado da velha vida de perdição e agora você foi ligado a esse corpo, você precisa reunir. Não há como eu ser igreja sem estar ligado a essa igreja. Então isso é realmente bem importante observar, né? É necessário uma adequada compreensão do quão necessário é, aqui seria a nossa comunhão com os outros crentes e o envolvimento na igreja local, né? Então é importante eu ter isso em mente, ok? Meus irmãos, um resumo aqui antes de nós concluirmos. Nós vimos sobre o desejo ardente de ganhar os perdidos. Nós vimos sobre a comunicação evangelística, se nós estamos mais para um Jonas ou de repente um apóstolo João. Vimos sobre o grande desejo de ganhar almas, aprendemos o que não é ganhar almas e também aprendemos o que é ganhar almas. E por último nós vimos sobre uma vida de crescimento na fé, na questão pessoal, no conhecimento aí da palavra de Deus e na comunhão com os crentes. Ok? E agora para nós concluirmos, veja então o que diz aí em tela para nós, né? Devemos nos perguntar se estamos dispostos a confiar a Deus as rédeas de nossas vidas e deixá-lo dirigir aonde Ele quer levar-nos, né? É uma pergunta para nós, né? Se nós vamos deixar Ele fazer isso, né? Se nós vamos deixar que Ele tome as rédeas da nossa vida, que Ele tome o volante, entre aspas, da nossa vida e vamos deixar que Ele conduza, né, até onde Ele quer nos levar, né? Olha só, Deus é o único que conhece o caminho, então isso faz todo sentido, não é verdade? É bom que nós deixemos na mão dEle, porque Ele de fato conhece o caminho, Ele de fato conhece todas as coisas, então faz todo um sentido que eu entregue tudo nas mãos dEle e deixe Ele conduzir a minha vida, como Ele quer me usar, como Ele quer me tornar útil para o reino de Deus. Eu devo ir ao Senhor em oração, né? Devo ir ao Senhor e colocar isso diante dEle e colocar minha vida à disposição dEle para que Ele realmente conduza, né, todo esse processo e conduza a minha vida e me leve até onde Ele quer levar, né? Que o Senhor nos ajude para que nossa vida de fé seja marcada por evangelismo e missões. Empenhemo-nos em nossa caminhada de fé, seja na vida pessoal, no conhecimento da palavra e na comunhão com os irmãos. Se conseguirmos perseverar e estivermos dispostos a investir tudo agora para recebermos uma recompensa futura, então estaremos no caminho certo. Amém? Observe ainda, lembre-se, nossa dependência está no Senhor, né? Paulo diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte, né? E aqui expressa a nossa dependência da graça de Deus em tudo o que fizermos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Até a nossa próxima aula, ok? Vimos hoje então a aula 3, a vida de fé do cristão que evangeliza e se envolve com missões, ok? Agora teremos adiante ainda a nossa última aula da disciplina de evangelismo e missões. A aula será a aula de número 4, tá certo? Que Deus abençoe você. Bons estudos. Qualquer coisa, você fique à vontade para nos procurar e nós poderemos conversar, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.